Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aqui mais uma vez no nosso canal Multi-Inclusão. Um canal construído, feito para conectar pessoas, para ligar pessoas, para termos conversas significativas sobre questões relacionadas à inclusão de todos os tipos de pessoa dentro das nossas cogitações, dentro do nosso dia a dia. Tá bom? Hoje estamos aqui recebendo a professora Mailta Brandão, professora da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Muito prazer recebê-la aqui. Uma moça branca de cabelos ruivos, vestindo uma camisa, uma blusa verde e um colar bem bacana. Muito obrigado, Mailta, pela presença. Do outro lado, aqui à minha direita, o professor Tertuliano Soares e Silva, que é doutorando em Educação e mestre em Direito Constitucional, além de outros títulos que eu sei que ele tem. Ele está aqui, uma pessoa parda, usando óculos, cabelos curtos, barba curta também, e usando uma camisa listrada de cinza com branco. Muito obrigado, professor Tertuliano, pela sua presença. O assunto de hoje é crianças com altas habilidades. Na verdade, crianças somente não, né? Porque existem adultos, crianças, seres humanos com altas habilidades. Né? Explicando rapidamente para quem está nos vendo e que não é técnico, não é especialista no tema, isso era o que antigamente, né, professor, se chamava de superdotados. Né? Agora não mais, são altas habilidades. Eu gostaria que o professor começasse, que é especialista nesse tema, a nos balizar, explicar um pouquinho o que vem a ser essa questão de altas habilidades ou antigos superdotados. Bem, em primeiro lugar, né, quero agradecer aqui o convite de todos de estar aqui, a Solares, ao Gleison, a presença da professora Mailta, e ficar feliz de estar falando sobre um tema tão assim bacana para os nossos tempos, que é falar sobre inteligência humana. E por que eu vou começar falando de inteligência humana para responder a tua pergunta? Porque determinados sujeitos, pessoas humanas, manifestam a inteligência de uma tal maneira, com uma tal beleza e com tal impacto na sociedade, que a gente precisa diferenciá-la no meio. Para quê? Para incluí-la, para atendê-la e, mais do que isso ainda, para que essa inteligência, essas capacidades individuais que esses indivíduos tenham, sejam socializados no seio da sociedade. Né? Então, o que vem a ser uma pessoa com altas habilidades ou superdotação, como a norma hoje chama, né? Para acabar com os mitos? Hoje existe um autor chamado José Renzulli que ele diz o seguinte: olha, a pessoa com altas habilidades de superdotação é uma pessoa que tem, em primeiro lugar, uma sinergia de envolvimento com a tarefa, ou seja, tem algo que a atrai, que lhe motiva e ela tem um grande envolvimento com essa tarefa, apresenta um alto grau de criatividade com essa tarefa e ao longo do tempo se mantém constante na execução dessa tarefa. Então, quando essa pessoa está inserida nesses três campos e sendo observada por pares, sendo observados pela sua família, quando a gente fala pares, são seus amigos, as pessoas de convívio, e pelas suas instituições, ou seja, é o professor que está vendo aquela criança se destacando em uma ou mais habilidades de maneira combinada ou de maneira isolada, como, por exemplo, tem um talento musical acima da média, né, uma habilidade que se destaca dentre a maioria de modo constante, e então, ele começa a perceber isso. O conceito das altas habilidades não se inclui somente a questão da inteligência, mas sim do foco, porque ter uma habilidade musical não é exatamente inteligência como a gente entendia antes. Né? Exato. Quando a gente vai falar sobre inteligência, né, a gente tem que compreender esse fenômeno que está por trás. Né? Você vai encontrar duas correntes hoje que falam sobre inteligência. Uma que é um fator geral, né, ou seja, uma inteligência que é uma capacidade que todos os seres humanos têm, que se manifestam de N comportamentos. Ou seja, você pode ter um comportamento que a tua cultura te estimule. Sim. Então, por exemplo, você está numa cultura onde a música é valorizada culturalmente, você é estimulado a ter habilidades musicais. Então, a tua inteligência, enquanto fator geral, vai desenvolver comportamentos que vão lhe aprimorar e contribuir para aquele meio cultural que você está envolvido. Então, essa é uma perspectiva de fator geral. Agora, tem outra teoria que não é uma teoria de fator geral, a inteligência como um único componente da natureza humana, mas é a teoria do Gardner que fala de múltiplas inteligências.
né? Que até na norma ela é contemplada quando fala de inteligências que são manifestadas isoladamente. Que é mais ou menos aquela pessoa assim, às vezes é uma pessoa, ela por questões de história de vida, ela é analfabeta, não teve oportunidade de estudar, não teve oportunidade de escolarizar. Aí o que os estereótipos dizem? Os estereótipos vão dizer o seguinte: se a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, ela é uma pessoa, né, de baixa capacidade, limitada, burrinha, Sim. né? Sim. Mas, por outro lado, olha as habilidades manuais que ela faz e ninguém mais faz. Olha o futebol, a habilidade psicomotora que ela desenvolve acima da média de uma maneira extraordinária. Nunca leu uma partitura, não sabe ler, mas pega um violão e toca de maneira extraordinária. Ou canta, que é o instrumento musical mais primordial. Exato. E aí nós temos a manifestação de uma inteligência que está exatamente desenvolvida numa determinada área. Então nós vamos ter lá o Howard Gardner dizendo que existem várias inteligências, a lógica espacial, a matemática, a linguística. A linguística hoje está muito na moda, aquela menina Alice, que é hoje uma youtuber junto com a mãe dela, que fala palavras que até adultos não conseguem falar, porque desenvolveu uma inteligência linguística acima da média. Agora, ela não está ainda resolvendo equações matemáticas, ela não está tocando um violão de uma maneira... Mas é uma habilidade, mas que por vezes, isso acho que meio fica óbvio no caso dessa menina, que ela não sabe o que é o sentido das palavras às vezes que ela fala. Ela ouve, consegue repetir, né? É uma habilidade, sim, é uma alta habilidade, mas que ela ainda não articula aquelas palavras. Ela repete, exatamente. Mas não sabe e aí vem exatamente essa coisa que é importante, a inteligência enquanto um fenômeno do ser humano, como a gente pode compreender? Existem então essas duas perspectivas. Você entende que ela é um fenômeno da natureza humana que é de fator geral, ou seja, uma vez que você tem um desafio da cultura, a tua cognição, ou seja, a tua capacidade analítica vai se mover com a sua capacidade criativa para abordar um problema, para criar uma solução e para executá-la. Entendeu? Então, isso, e aí pode existir infinitos comportamentos demandados. E que isso qualquer pessoa pode manifestar, eu penso assim, tá? Sim. Me corrige, professor, se eu estiver errado, tá? Ela está ligada ao foco, como você disse, e à ação. Ela está na praxis. Aquela pessoa não somente tem aquele foco, como ela executa, ela atua diante do mundo utilizando aquela habilidade que ela tem, que é inata ou que ela desenvolveu devido ao meio. Uma das questões que é muito importante perceber, porque quando a gente olha para o fenômeno da inteligência humana e a manifestação dessa inteligência nesses indivíduos que a gente chama de pessoas com altas habilidades ou superdotação, a gente tem algumas perspectivas para olhar para esse sujeito. Às vezes a gente o percebe no nosso meio, né, no nosso redor, a partir dos seus talentos. Né? Talento não necessariamente é uma alta habilidade, mas é um elemento cultural que traz prazer à sociedade. Ou seja, a pessoa talentosa, se você pensar assim, a pessoa talentosa é aquela pessoa que tem algo que me faz ter prazer quando eu a observo. Você vê, por exemplo, um grande jogador de futebol jogando e, meu Deus, que coisa linda. Uma ginasta como a Daiane dos Santos fazendo aqueles movimentos extraordinários. Aquele talento que pode ser uma alta habilidade, que pode ser, não necessariamente o é, ele te agrada. Então você o reconhece. Sim. Mas não necessariamente é assim. Às vezes o alto habilidoso, o superdotado, ele na verdade, ele pode ser diferenciado pela problemática que o acompanha. Por exemplo, é muito natural, por exemplo, nas crianças com altas habilidades de superdotação, ela aprende tudo muito rápido. Falou, pegou. Né? Tu tá no A, ela já tá no Z. Consequentemente, como ela já está no Z, então ainda está no ar, ela está aborrecendo alguém no seu redor. Não diga aborrecendo. Ela está fazendo outra coisa porque já aprendeu. E aí ela vai ser percebida não pelo fato de ter aprendido o Z antes de você falar, mas pelo fato dela estar incomodando o ambiente porque ela já começou entre aspas. E há um outro lado dessa moeda, né? Ela está incomodando o ambiente porque ela já está lá na frente e está se incomodando, porque todo mundo ficou lá para trás e ela já está lá na frente. E aí ela é percebida pelos pares, pode ser percebida pelos pares como a soberba, a nariz empinado, que as crianças começam a chamar, a pessoa acelerada demais. Aí o professor não quer responder. Ou é taxado do gêniozinho. Passa o trabalho para ele fazer que vai dar certo. É o levado, porque como ele já aprendeu a matéria e está criando um problema. Não criando um problema, ele está se distraindo, criando problemas para resolver. E aí o que acontece? Isso começa a gerar. Então já é a criança levada. Aí
A percepção dele no meio já é o quê? Já é pela levadeza, já é pela bagunça, já é pelas artes que faz, pela que é muito comum, a distração. Olha aí o TDAH, olha aí o Todinho, porque tudo que a gente fala, ele questiona, né? Ou seja, está sempre... Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Exatamente. Tem uma fase de todas as crianças que elas ficam nessa, né? Exato. Só tem umas que não saem, né? E é positivo. Tem a pessoa que tem mais perguntas do que respostas, geralmente constrói mais soluções ao longo da vida, né? Então, passando para o lado de cá, passando para a professora Mailta, que tem um foco do professor, Tertuliano é o foco técnico, acho que foi muito bem explicado e acho que as pessoas que estão aí ouvindo a gente, olha, gente, deixa o seu like, curta, inscreva-se no canal, isso é muito importante, isso ajuda a gente a divulgar essas conversas significativas para que outras pessoas participem aqui. Faça suas perguntas, mande suas perguntas para a gente, os links todos dos diversos canais Multi-Inclusão, que está aqui no YouTube, mas também está no Instagram, também vai estar no... Como é que é o nome que eu já esqueci? Twitch, também está no Twitch, prestando um serviço lá no Twitch, tá? Através da nossa amiga Nathalie Aurélia Cidral. Tá? Vou passar agora a conversa para cá. Tá? Como é que você enxerga essa questão das crianças com altas habilidades e a condição delas? Que é o que nós conversamos, né? Algumas situações podem até... que a alta habilidade aparentemente é uma condição vantajosa. O aluno é super inteligente, ele é super habilidoso, ele é um Pelé que vai, não, um Neymar, ou ele é um Albert Einstein, não? E ele tem uma vantagem na vida. Mas se a gente pegar na história desses personagens que eu relatei e tantos outros, né, nós vamos ver que a vida deles não foi um mar de rosas e que eles sofreram, às vezes, até por terem suas altas habilidades. Né? Como é que você, professora, enxerga essa situação? Em primeiro lugar, obrigada, tá? Por essa manhã maravilhosa, auspiciosa, e é um prazer. É um prazer ouvir, né, e aprender, que a gente, cada vez que ouve, né, a gente está aprendendo e formando, né, novas conexões e associações, né, na nossa inteligência de percepção do mundo e de fala sobre esse mundo. E é muito importante que você nos traz, porque a gente imagina que para essa criança superdotada, com altas habilidades, tudo esteja pronto, ela vai progredir na vida, ela vai, né? Não, a gente observa que, e você falou isso quando a gente estava conversando antes, né, do podcast, da questão da oportunidade. Eu trabalho, né, e eu gosto muito da educação inclusiva. Então, ela nasce na educação especial, né? A gente começa a discutir isso e a gente pega assim, nas últimas décadas, isso vai ganhando, né? Um debate acadêmico muito grande nas escolas. Isso é super importante porque essa discussão, ela melhora, ela pressiona para que políticas públicas possam acontecer em reconhecimento dessas crianças que hoje, né, a gente vai dizer assim, que estão num ciclo de neurodivergência. Por quê? Porque são atípicas, né? Elas estão acima de um padrão estabelecido, né? Elas estão, aliás, acima ou abaixo, mas elas não estão dentro desse padrão neurotípico. Então, a gente observa que muitas crianças foram expulsas da escola. Por quê? Porque não se compreenderam, não se viram, a escola ficou cansativa, enfadonha, a escola não se percebeu enquanto a diversidade toda construída ali, que não há um padrão, há pessoas diferentes, há pessoas que carregam estruturas diferentes, tipicidade diferente. Então, a gente observa que hoje, né, dentro da escola, ela tem que estar atenta a isso. Né? Ela tem que estar atenta que aluno ela tem e como ela deve tratar, né, no nível coletivo e no nível individual aquele aluno. Então, são questões que a gente deve levar para o campo da escola, porque a gente hoje, eu conheço algumas crianças que se tornaram adolescentes, que são altos habilidosos ou superdotados,
que estão hoje deprimidos, obesos, né? Que estão dentro de casa, porque interromperam o processo de significação, de colocação nesse mundo, foram interrompidos por quê? Porque foram taxados de chatos, de CDF, de maluco, né? Porque percebiam, né, outras questões que outras. O que acontece? A gente vê um vocabulário mais, né, rebuscado, né? A gente fala assim, há um domínio vernáculo, né? Uma memória, né, mais, né, contundente, o cara vai, um aprendizado mais rápido, uma associação mais rápida entre as questões, uma habilidade maior no esporte, nas artes, né? Uma capacidade emocional de compreensão e como também. a nossa sociedade é uma sociedade de pessoas, é uma sociedade que vive na média, né? E essas crianças estão acima da média, aqueles que estão na média, por vezes, são algozes dessas. Como é que esse garoto joga bola tão bem e eu não consigo chutar no gol, por exemplo? Tá? Como é que esse garoto faz 3 trabalhos, até pelo grupo, às vezes, no fim de semana, resolve todos os problemas e a gente não é capaz de fazer a mesma coisa. Tá? E acabam meio que... É a questão do bullying mesmo. As crianças sofrem bullying. Né? E aí você colocou uma questão que eu gostaria de jogar agora na mesa, tá? Que é a questão da inclusão, da educação inclusiva, que existe uma questão que está na pauta quando se fala em altas habilidades e que também está na pauta quando se fala em educação para surdos, educação para cego, que é uma educação inclusiva ou uma educação específica? Uma escola tipo Hogwarts, lá no filme do Harry Potter, que só trabalha com algum segmento, crianças com altas habilidades ou crianças com dificuldade de visão ou surdos, tal, ou uma escola que coloca a criança lá dentro. Eu defendo, pelo que eu li, pelo que eu sinto, pelo que eu percebo, e a gente não é dono de verdade, a gente possui visões a partir de toda a tua leitura e de toda a sua identidade teórica e prática com algo. A educação inclusiva é aquela que integra. Tudo que não integra, desintegra, né? E a gente pode desintegrar um ser humano. Então, a educação inclusiva é aquela que vai conviver com as diferenças, aceitar essas diferenças e trabalhar em conjunto. O mundo é diverso, a natureza é diversa. E se a gente não souber viver com essa diversidade, a gente exclui, né? Vou lembrar a professora, não preciso lembrar, mas vou mostrar para quem está nos vendo, tá? Que a professora foi coordenadora de um projeto da Solaris, a Solaris, que é uma ONG que é parceira aqui do canal Multi-Inclusão, vamos dizer assim, que é quase a mãe do canal Multi-Inclusão. Tá? Esse livro é um livro sobre um observatório de políticas públicas para crianças com altas habilidades. O professor Tertuliano também colaborou bastante com esse trabalho. Então, o que a professora está dizendo são informações que ela foi pesquisar. Tá? O livro foi escrito. Né? E eu sei que no livro existe essa menção de que é necessário a inclusão, é o melhor caminho, mas que, por vezes, esse melhor caminho não é encontrado disponível nas políticas. Existe a política pública, existe uma lei federal que fala sobre essa questão, existem regras para que os municípios, o Estado obedeçam, mas que por vezes não são obedecidas. Começa aí até com relação à quantidade de crianças que é identificada, que são identificadas no estado do Rio de Janeiro como crianças com altas habilidades, que é um número significativamente pequeno diante do histórico que a gente traz de outros países que têm políticas públicas há muito mais tempo. Nos Estados Unidos, a política pública para os superdotados começou em 1958. Né? Então, são muitos anos deles incentivando, buscando, procurando quem são essas crianças para criar uma geração de pessoas que iam fazer depois, mais tarde, o MIT, né? Nas grandes universidades e tal. E nós aqui no Brasil ainda hoje não identificamos todos esses alunos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, a necessidade, o melhor caminho, mas que o melhor caminho, pelo menos no Brasil, o que se observa no livro é isso, que ele não está sendo bem trilhado, vamos dizer. A gente fala assim, o que cura é o diagnóstico, o que faz com que essas crianças elas possam ser
trabalhadas na sua potencialidade, é esse diagnóstico, né? Como detectar isso? Qual a sensibilidade e qual o conhecimento que me leva a isso, né, Tertuliano? E eu acho assim, super legal essa questão. Você tem protocolos, né, para descobrir que tem. Não é eu acho que meu filho é superdotado. Um apontamento tem protocolo da conversa de vocês, assim, algumas coisas assim, 3 apontamentos que eu acho importantes fazer, né? Começando pelo fio da última meada aí, que é a questão da política pública. Praticamente não existe o reconhecimento e identificação na rede brasileira. Ele é muito pequeno. Por que ele é muito pequeno? Estatisticamente, comprovadamente, em todo o planeta, de 2 a 15% de qualquer população, seja ela de uma escola, seja ela de um município, ou seja, você segmenta a população, ela tem, estatisticamente comprovado, um quadro de altas habilidades e superdotação, ou seja, sujeitos com altas habilidades e superdotação. Então significa que num lugar onde haja uma população de 1.000 pessoas, vamos pegar uma escola que tenha 1.000 alunos, nós vamos ter de 20 a 150 superdotados. E isso é tão comprovado nas experiências que são feitas que hoje está... em breve vai fazer 20 anos de uma pesquisa que foi feita lá em Santa Maria, que eu acho uma das pesquisas mais legais que já foram feitas na área, onde foi pega a metodologia e foi aplicada num centro de socioeducativo. Em outras palavras, um reformatório para menores infratores, ou seja, aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que estão criminalizadas, aqueles adolescentes jogados ali, foram fazer uma pesquisa nesse lugar. Haviam 50 alunos lá, 49 para ser preciso. Foram identificados 5 superdotados dentro de um reformatório, para falar a linguagem. 5. Ou seja, 10%. Sim. Então pega a população, exemplo do Degase aqui no Rio de Janeiro, que deve ter algumas centenas, e não tenha dúvida que se fizerem a metodologia lá, vai estar de 2 a 15%. Vai encontrar esse público. Eu acho que vale a gente dizer que a cada Neymar que aparece, vamos falar de uma habilidade mais evidente para as pessoas que estão nos vendo, a habilidade de jogar futebol. Para cada Neymar, para cada Pelé que consegue sucesso, deve ter uns 5.000 por aí que ficaram pelo meio do caminho e que não desenvolveram essa habilidade. Exato. Se você pegar a nossa população, tira 10% dela, está aí um número de pessoas com altas habilidades. Ou seja, a Suécia, que é o país do Prêmio Nobel, tem 9 milhões de pessoas. Nós temos mais de 10 milhões de pessoas com altas habilidades de superdotação que sequer foram reconhecidas e identificadas. A população da Suécia é menor do que a nossa população de altas habilidades. É só aplicar. Aí, nesse sentido, vem o segundo ponto que é importante. A política pública precisa reconhecer, e aí vem as etapas que a professora está falando. Sim. Reconhecer que é aquele primeiro momento, olha, essa criança, ela tem uma habilidade que se destaca acima da média, ela se envolve com a tarefa, tem criatividade, é constante, vamos fazer uma avaliação melhor dela para encontrar essa superdotação. Identificou. Aí vem o direito dela. Sim. O direito dela é a primeira coisa, tem que ir para o histórico escolar dela, esse reconhecimento. Agora, vamos falar com os pais das crianças que estão assistindo a gente, tá? Tem uma pergunta que a Natalia Aurélia Cidral, nossa querida, que está hoje morando lá no sul, está morando em Blumenau, tá? Mandou para a gente. 2 perguntas pertinentes, bem em cima disso que nós estamos falando agora. Para os pais, em casa, como é que uma pessoa, ou na escola, tá, ela pode identificar uma criança que tem altas habilidades? Aplicando esse protocolo, mas eu estou querendo me direcionar, porque a gente sabe que isso na escola por vezes não funciona, né? Porque não há a política pública não é aplicada em sua capacidade máxima. Estamos aqui reconhecendo isso. E como é que em casa? Como é que você... eu acho que meu filho... E aí, o que fazer? Qual é a providência que o pai e a mãe vão tomar? Meu filho joga xadrez aqui e ganha todas as partidas de mim, eu preciso ver o que ele tem. Eu vou contar um exemplo. Vai para a escola, vai para o Ministério Público, vai bater lá na presidência da República, que vai bater. Em primeiro lugar, veja o seu filho bagunceiro que está ali criando problemas, que geralmente é assim que acontece, não como um problema, mas como uma solução. Então, eu já vi um caso que é muito esse exemplo de uma criança, os pais já estavam quase se separando, porque a criança ela vivia tendo problemas de relacionamento com seus professores, porque debatia tudo com eles, e debatia tudo com os pais, e eles passaram a ver isso como um problema. Né? Então, a primeira coisa que o pai deve fazer é o seguinte: quando o meu filho ele está manifestando alguma
comportamento que foge à regra, procure olhar que ele está criando algo que não existe. Ou seja, tentar olhar a situação de uma perspectiva da solução. Aí ponto de partida, sem dúvida, escola. Tem que realmente conversar com o professor, tem que conversar com a direção, porque uma família ela vai ter as suas informações sobre a legislação de educação e sobre aonde estão os pontos de atendimento a partir de sua escola. Tem os núcleos de atendimento à autodesabilidade e superdotação espalhados por um programa do MEC, onde no estado, nos municípios, existem núcleos que são destinados a reconhecer. Ou seja, além da escola, existe uma estrutura prevista do MEC. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar o link de como acessar essa lista de onde encontrar essas coisas aqui no estado do Rio de Janeiro na nossa lista aqui na descrição. O Instituto Helena Antipov também, que trabalha com educação especial, e eles têm assim, trabalham com crianças com alta habilidade, entre outras. E ela trabalha também no contraturno, né, com essas crianças. É muito legal, os pais também podem procurar o Instituto. E aí existe... Ótimo, vamos deixar também na descrição esse... E aí, falando de Helena... Pedir para a produção anotar para a gente não esquecer E aí, disso. falando de Helena Antipov, a gente está falando, primeira escola que você está, segundo lugar, as instituições da Prefeitura e do Estado, como os núcleos de autodesabilidade e superdotação. Os institutos federais hoje têm os seus NAPs, ou seja, são estruturas de atendimento para o seu alunado, mas que também servem à comunidade, que podem se buscar dentro deles, são núcleos que institutos federais possuem. Tem o terceiro setor, como Helena Antipov, como o Instituto Smart, como o Instituto Rogério Steinberg, aqui no Rio de Janeiro, e outros que estão se ramificando no país, que é a busca do terceiro setor. A própria Sociedade Pestalozzi, a própria APAE, porque são deficientes, mas quando você vai até eles vai saber te dizer, porque geralmente quando eles são procurados, tem muito aluno que começa a dar sinais de autodesabilidades, é compreendido como TDAH, transtorno de déficit de atenção, e vai para uma Pestalozzi. Eu vou falar sobre TDAH e TA daqui a pouco. Quero introduzir isso para a gente falar um pouquinho sobre, conversando de novo com as pessoas que estão do lado de lá, dando duas sugestões de filmes para verem. Então, o pai ele deve ter essa perspectiva. Olhe para a sua criança como ela sempre como uma solução para a sua vida e não ao contrário. Entendeu? Tem que ser dessa forma, para criar proximidade e diálogo com o seu filho. A partir daí, abre esses campos de diálogo. Primeiro, confiando onde você colocou seu filho para estudar. Confie no primeiro momento no seu professor. Confie no diretor e no gestor da sua escola. Não, confie, mas cobre. É um olho do gato e outro no peixe. Confie que ele terá a resposta. Pergunte. Se ele não tiver, pergunte. Cobrar a aplicação da política pública, como eu estou dizendo, né? Um olho do gato, outro no peixe, é super necessário num país que tem poucas estruturas como nós temos. Vocês mencionaram um monte de possibilidades de fazer esse acompanhamento, e nós também sabemos, pelo levantamento, de que nas escolas isso acaba não funcionando. Mas vamos lá. Uma coisa que é importante a gente frisar, eu acho que é importante todos entenderem, você que está em casa também entender, tá? Que o que precisa é oportunizar a essas crianças o acesso. E quem vai oportunizar, quem conhece o seu filho, quem conhece minha neta, quem conhece seu filho, quem conhece seus filhos, somos nós. A gente é que está lá vivendo o dia a dia. Tá? Então, eu acho que meu filho tem alta habilidade, ou tem um transtorno do espectro do autismo, ou tem TDAH. Você tem direito de correr atrás, de buscar soluções, passando pela escola, passando pelos serviços públicos de uma maneira geral, para que ele tenha a oportunidade de se desenvolver plenamente. Tá? Vai ver que você tem ali, não sei quem está assistindo a gente, tem o Albert Einstein ali em casa e precisa oportunizar para ele descobrir quem ele é. Né? Entendeu? Exato. Eu acho que é por aí. É por aí. Outro ponto que é muito importante é falar sobre essa discussão de inclusão e diferenciação ou especialização, é que a gente tem no campo das habilidades, a gente costuma dizer que o alto habilidoso é o excluído dos excluídos. Por quê? Porque a escola que é inclusiva, ela tem essa perspectiva, ou seja, te coloca com toda a diferença para que você aprenda com essa diferença, e aprenda a lidar com essa diferença e aprenda a superar essas diferenças no meio que você está vivendo. E muitas vezes a pessoa com autodesabilidade e superdotação ela é colocada nesse ambiente e ela é, vamos dizer assim, ela sempre é aquela que socorre. Vou te dar um exemplo. Está lá a sala de recurso acontecendo, tá certo? Está lá a sala de recurso acontecendo, as crianças todas ali envolvidas, e aí
Coitada, Coitada, não sei se eu posso usar esse termo. Tem uma professora sobrecarregada no núcleo e está tendo que criar uma criança surda, Sim. outra muda, outra com Sim. transtorno, seja lá o que for, e está ali a criança com altas habilidades, superdotação, Sim. que na verdade essa professora olha para esse alto habilidoso e não precisa de ajuda, já tem vantagem. E acaba cuidando dos demais e não desenvolvendo tarefas de enriquecimento para esse sujeito que está ali. Então, o que o pai deve fazer numa situação dessa de estar numa escola exclusiva? Tem que cobrar, porque a gente inclui também reconhecendo as diferenças e o atendimento diferenciado tem que se dar. Que enriquecimento está sendo oferecido para esse sujeito? Entendo. O alto habilidoso, ele não pode ser puxado para baixo ao convívio demais. Ele tem que ser enriquecido para cima. Ele tem que ter esse convívio. Quer ver um exemplo que é uma tática muito boa, que faz o cara subir e faz ele ao mesmo tempo ser né? É o famoso monitor. É uma técnica básica. Ou seja, você faz ele estudar mais, desenvolver mais para apoiar mais. Professor, nem sempre a escola tem o recurso disponível para fazer esse trabalho. O monitor, por exemplo, que ele mencionou. Eu vou colocar. O maior recurso que a escola tem é o humano. E o maior recurso dos humanos que a escola tem é o professor. Né? A gente trabalha com formação de professores e essa formação inicial e continuada dos professores ela é fundamental porque ela, para além de tudo, ela cria essa sensibilidade e esse olhar mais específico. Eu lembro que a minha filha ela é míope e ela foi detectada na escola. Então, eu passei 4 anos com a minha filha e somente na escola, professora, olha, sua filha precisa usar óculos. Então, há alguma... E ela tinha 30 e poucas alunas dentro da sala de aula, alunos e alunas dentro da sala de aula. Então, a formação de professores, a atenção que tem que se dar, né, para que a gente possa praticar essa educação inclusiva de verdade, eu acredito nisso, trabalhar com esses professores no início da sua formação. E ter uma continuação específica, cada vez mais específica e auxílios. Por exemplo, eu fui para fui coordenadora de alguns projetos e eu fui coordenadora do Alfabetização Solidária na década de 90 ainda e tal, que era com a Ruth Cardoso. Você tinha e eu eu viajava os interiores do Brasil e cheguei numa sala de tapera, de sala de aula que a gente trabalhava com pau a pique, alguma coisa assim. Exatamente, com municípios de difícil acesso, para chegar num interior chamado Marajá do Sena, que é a cidade mais interessante, né? Que a gente faz isso, que IDH é talvez o mais baixo do Brasil. E uma professora tinha uma criança ajudando ela. Ela falou assim, esse aqui é o meu braço direito. Por quê? Essa criança, ela era uma criança superdotada, com altas habilidades, em que a professora percebeu isso e passou a ser, sabe, um incentivo. Essa criança se sentiu adequada, né, àquela escola que tinha de chão batido e de babaçu, e de folhas de babaçu cobrindo, né? Então, quer dizer... E essa professora fez a diferença para essa criança. Fez a diferença. A gente precisa de estrutura escolar. A gente precisa de uma estrutura escolar, sim. Eu não estou querendo dizer isso. Mas a gente precisa investir muito na formação do professor. Muito. Uma política pública que integre isso. Então, uma rede interinstitucional que faça chegar esse aluno, a todos os alunos, né? Eu vou colocar aqui no espectro de neurodivergências, a esse aluno as suas necessidades para que ele possa exercer a potencialidade da sua capacidade. Se a gente não faz isso, a gente torna, né? A gente comunga, né? uma política de inadequação dos sujeitos, né? Não há sentimento pior do que se sentir inadequado em qualquer lugar que você esteja. Então, é isso que se promove quando a gente exclui. É isso que se promove quando o bullying, quando a gente apelida, quando a gente trata com chacota, quando a gente faz o olhar com preconceito. Ou seja, a escola exclusiva, tipo Hogwarts, que eu estava falando, que é lá do Harry Potter, né? Ou a Wandinha, que é uma série da Netflix aí que está fazendo sucesso danado. Não estou ganhando nada para falar da Netflix e da série da Wandinha, tá? Vocês podiam remunerar a gente, né? Segue mais ou menos o mesmo caminho, tem uma escola diferente que abriga alunos divergentes, diferentes e tal.
Um no sentido de que tem habilidades, está aqui até a minha varinha do Dumbledore aqui na mesa, que tem habilidades mágicas, isso no Hogwarts, e a outra são habilidades no que diz respeito a coisas psíquicas e tal. Tá? Ok, isso é só uma metáfora para falar sobre o que é diferente. Tá? O meu entendimento é esse, professores. Né? As duas séries falam sobre pessoas diferentes. Tá? E que foram segregados em escolas para pessoas diferentes. Tá? E aí o que acontece nos dois casos é que essas pessoas se sentindo diferentes, sendo colocadas dentro do ambiente em que só tem diferentes, conseguem evoluir ou crescer suas habilidades, mas se tornam ainda cada vez mais inadequados. Né? Sai da escola, vai para a rua, se sente um bruxo com uma varinha de condão que vai transformar o mundo, fazer coisas... E não vai se relacionar com os neurotípicos, né? Que a maior parte das pessoas são neurotípicos. Né? Então, neurotípico é gente comum. Nós, vamos falar assim, o senso comum. Tá? Então, basicamente é isso. E eu estava falando que dar duas questões de filmes. Ó, eu assisti ontem o primeiro capítulo daquela Advogada Extraordinária. Excelente, olha, mais uma propaganda para o Netflix, gente. Uma série coreana que fala sobre uma criança, começa como uma criança, né? Que tem autismo. Tem autismo, está dentro do espectro do autismo, e que um dia nunca falava nada, né? E um dia, diante de uma situação de estresse, ela revela que ela não somente falava, mas falava muito e decorou todo o Código Civil que o pai estudava direito. Era advogado, estudava direito, e ela pegou o Código Civil lá da Coreia, que é um livro dessa altura assim, né? E decorou aquilo tudo e saiu falando, repetindo, e não só, e argumentando onde é que estavam o código. Ou seja, aparentemente aquela criança ela era completamente inadequada, ela simplesmente não falava. E um dia ela começou a falar devido a uma situação de estresse e se tornou uma advogada extraordinária. Exatamente. Então, bora nessa linha de filme, que ela é bastante interessante, né? Sim. A gente tem, assim, vários filmes, várias indicações para fazer. Mas tem um filme também, Netflix, oh meu Deus. Netflix, canal Multi-Inclusão, olha aqui, a gente trabalha somente com isso, tá? Conversas significativas para mudar o mundo. E aí, gente, para além das políticas públicas e com políticas públicas efetivas existindo nas escolas, a importância de um professor, né? O filme, né, Como Estrela na Terra, eu escrevi porque lindo, é lindo demais e mostra como essa criança, né? É um filme indiano, né? Como essa criança, ela é interrompida, né? Os pais a veem, nossa, como problema. Tá levado como um problema, a veem como um problema e mandam para uma outra escola distante. E lá ela se sentia inadequada também, ela se sentia inadequada nos espaços de convivência que ela tinha. E um professor de artes vê a potencialidade dessa criança e pronto, aí essa criança caminha, né, dentro disso. Então, a sensibilidade da percepção de caminhar junto, essa capacidade que a escola tem, né, de envolver com seus professores, com seu corpo de alunos, é espetacular. Então, há que se fazer um trabalho, eu acho que assim, quando a gente trabalha e a gente faz com que essa sensibilidade ela possa ser emanada de fato junto com o conhecimento, a gente não conhece para virar doutor, a gente estuda para poder se oferecer à sociedade em trabalho, né? E se essa consciência ela vai nesse sentido, a gente melhora as coisas, a gente percebe o outro, o que escuta menos, mas gente, o que ver menos, mas tem uma aluno capacidade. Super focado, eu gostei muito dessa questão, dessa abordagem do super foco. Tem um outro filme, falando de filmes, de novo, Netflix, caramba, esses caras vão ter que mandar um dinheiro pra gente aqui. Aquele, o menino que descobriu o vento. Maravilhoso. Maravilhoso esse filme, é poético, é lindo. É um adolescente. E é um adolescente que manteve o foco e trazendo aborreceu todo mundo, o pai, os amigos, a escola, e conseguiu fazer e ali você vê. E aí você vê um deserto, você vê um lugar de parco de recursos, aí você vê a influência da cultura no desenvolvimento da habilidade. Sim. Ou seja, a cultura e o meio ambiente desafiou a inteligência do sujeito e ele manifestou essa inteligência. Aí cabe a família, começou por ali, por reconhecer as potencialidades ao invés das dificuldades, pesar mais as potencialidades que podem ser desenvolvidas a partir daquelas dificuldades, o esforço para resolver
ó, para resolver tal problema será necessário tal esforço, esse caminho do esforço que talvez seja a grande solução. E deixando, já que todo mundo está deixando uma dica, né? Querem aprender também, vislumbrar comportamentos auto-habilidosos ou superdotados, assiste também o filme Jeremias, está na Netflix. Maravilha. Que é uma criança pobre, uma criança de poucos recursos, uma família pobre, que tem altas habilidades. E ali, tudo que uma criança da nossa periferia passa, todo o auto-habilidoso que passa... Jeremias. Está ali acontecendo. Todo o comportamento está ali identificável. E a forma como ele se lida com a escola, com a família, com os amigos. Eu assisti esse filme também. Tudo. Ó, o O fim solista, é bem legal. maravilhoso. Não dá spoiler, não. Maravilhoso. Emocionalmente, assim. O Emocionante. solista é legal também, que tá. O Som do Coração, maravilhoso. Ou seja, Amadeus. A nossa Rainha. proposta do canal Multi-Inclusão e das iniciativas Multi-Inclusão é trazer luz para um ambiente onde a gente sabe que existem sombras. Tá? Então, existem sombras na internet, existem muitas coisas que circulam por aí que não são dignas de serem vistas ou serem ouvidas. Nós estamos aqui tentando trazer luz para isso. Então, Netflix tem muito conteúdo que eu não acho muito legal. Né? Tem conteúdo para todos os tipos de pessoas e todos os gostos, né? Mas tem muito conteúdo legal, muitos filmes. A gente pode deixar uma lista aqui também, viu? Pedir para o pessoal da produção anotar esse monte de indicações e transcrever na descrição desse nosso podcast. As possibilidades que existem, pelo menos conhecidas Sem no Rio de ganhar Janeiro. nada da Netflix, nada. Nós a gente faz, porque a gente é do bem. Né? Então, por falar na multi-inclusão, eu cheguei a mostrar o livro para todo mundo que está aqui. Esse é um livro que foi lançado agora recentemente, já está saindo a segunda edição revisada. Né? É a primeira iniciativa em publicação do multi-inclusão, né? Que é acessibilidade e empregabilidade para pessoas com deficiência. Tá? Escrito por 8 autores. Modestamente, eu sou um dos coautores, fiz a entrevista com o Bruno Dutra e coloquei aqui. Tá? Eu diria que eu sou o autor menos gabaritado, os outros todos são altamente capacitados. Tá? E é um livro que está à disposição caso você tenha interesse nessa questão da empregabilidade de pessoa com deficiência. Tá? Por favor, deixe aqui o seu... Além de deixar o like, né, se inscrever no canal, aquela coisa, aquele ritual básico que é para dar visibilidade, que é para a gente melhorar o nosso canal, tá? Você pode solicitar o livro. Posso te mandar o livro fisicamente, está aqui, ó. Seu livro está aqui na minha mão. Ou podemos mandar o livro em PDF ou o e-book. A ideia desse canal é justamente essa, tá? É divulgar essas questões, fazer essas conversas, criar canais de comunicação, conectar o Tertuliano, a Maílta, as pessoas que estão aqui ajudando na produção, conectar uns com os outros para que esse mundo seja um mundo cada dia melhor, tá? Ainda voltando agora fechei o parênteses, fazer minha propaganda do livro, tá? Voltando a falar sobre a questão das altas habilidades. Vou fazer uma pergunta para o pessoal da produção, quanto tempo nós temos ainda, mais ou menos? Né? Ainda temos 20. Tá, ok. Então temos aí uns 20 minutos para a gente concluir, então temos bastante tempo para continuar a nossa conversa. Ó, o bolo que está na mesa não é só para ficar enfeitando não, tá? Se vocês quiserem, por favor, vamos nos servir. Mas vamos continuar a nossa conversa. Sobre essa questão dos filmes, achei muito legal isso, porque hoje a sociedade é líquida, é rápida. E aí vou tocar nessa questão. Então o pai e a mãe tem esse protocolo para aplicar, para saber se a criança mas de repente as pessoas ainda estão tão focadas na sua sobrevivência no dia a dia que acaba nem percebendo as coisas que estão acontecendo ali debaixo dos olhos, debaixo do nariz. A criança está ali, está manifestando isso que você falou. Essa criança é chata, nossa, fica o tempo todo arreliando, tá... E não está identificando aquilo como você disse, né, Tertuliano? Não como uma solução, mas como um problema. Tá? Leva no médico, dá um remedinho para ele para acalmar esse menino, porque esse menino é muito arreliado. Né? Num espaço que eu trabalhava... E de repente vendo desculpa, só para concluir, de repente vendo essas obras que a gente vai colocar aí, a pessoa pode se identificar ou identificar no seu filho, na sua filha, tal. É isso aqui, meu filho é parecido com essa condição. Aquela menininha do filme lá da advogada... A advogada extraordinária. A advogada extraordinária. É muito interessante, porque de uma hora para outra ela desaba a falar
de um monte de coisas técnicas e tal. Como é que essa criança estava sabendo isso tudo? O próprio pai fica Einstein, salvo engano, ele começou a falar com 3 ou 5 anos. Ele teve problemas também para falar. Só começou a falar mais tarde. Albert Einstein. Ah, o Albert Einstein, sim. Ou seja, um dos grandes gênios teve exatamente um quadro também. Não, e na escola ele era identificado como um aluno problema, né? Ele é muito lento. Imagina só. Imagina. Não, ele realmente pode ser. O pensamento dele podia ser tão preciso, estou chutando aqui, tá? Claro. Tão preciso, tão correto que não era imediato. Né? Era uma alta habilidade de um nível excelente, né? É verdade. Agora, o que a gente tem que ter bastante, na minha opinião, cuidado nesse quadrante da vida brasileira, né? É que a gente também tem que dar uma dimensão para a importância de reconhecer esses sujeitos, principalmente as instituições, pela qualidade dele ser um agente de segurança nacional, ou seja, alguém que contribui para a segurança nacional ou não. Quando a gente fala do impacto que uma pessoa com altas habilidades tem na sociedade, é um impacto como nesse filme do menino do vento. O menino que descobriu o vento. Que descobriu o vento, ou seja, que do seu movimento, colocando a teoria em prática, né, ou seja, tinha uma habilidade acima da média, se envolveu com um propósito e um interesse de uma maneira criativa e com constância. Consequentemente, para resolver um problema coletivo. Por quê? A inteligência é um patrimônio social. Então, o que acontece? A inteligência, enquanto estiver contida apenas em mim, ela é inócua. Ela, na verdade, é de verdade quando ela está coletivizada. Quando ela está coletivizada, ela enriquece o meio ambiente que ela está. Então, hoje, ou a gente olha para esse potencial humano no sentido de saber que a maior riqueza que talvez nós tenhamos enquanto sociedade é o próprio ser humano, é o homem brasileiro, é a mulher brasileira, né, no sentido de incluí-lo para que não acabe como nesse caso lá que a gente está comentando do reformatório de Santo Ângelo. Ou seja, e não basta apenas dizer eles existem, né? Ou seja, reconheci aquela criança lá com altas habilidades, superdotação e talento. Tá atendida. Exatamente. Ela está a longo prazo sendo cuidada para que o seu potencial realmente venha à tona. Quando a gente vê como as estrelas do céu, o que aquela escola fez dando no enredo do filme? Um professor que reconheceu a potencialidade ao invés da dificuldade, criou um relacionamento, contribuiu para o desenvolvimento, quando ao final é entregue algo de uma beleza surpreendente para toda uma coletividade. Ou seja, inteligência e movimento é isso. Então a gente tem que educar para o desenvolvimento da inteligência, né? Não para as pessoas continuarem no patamar da mediocridade. E o pior não é isso. Quando a gente não reconhece isso, eu costumo dizer o seguinte: o mal sempre reconhece a quem pode lhe dar proveito. Quando a gente chega nas comunidades, e a gente já lidou com projeto social desse gênero dentro da sociedade de favela e de comunidades pobres, é impressionante que você vê o gerente, às vezes, das bocas de fumo, aquele adolescente de 11, 12, 13, 14 anos, matemática, sabe fazer as contas de cabeça, recebe tudo em dinheiro ali, né? E na escola ele não sabe nem fazer conta, esse garoto aí, só tira 0 em matemática. Aí chega lá no seio da comunidade, onde a cultura ali da sobrevivência o impõe a desenvolver habilidades para sobreviver ali, ele desenvolve ali, ele é incluído ali, ele traz benefícios para aquela coletividade ali, ainda que seja uma coletividade criminosa. O que eu estou querendo dizer com isso? Se nós não incluirmos, nós estamos também contribuindo em relação a esse atributo desse sujeito para a insegurança. Né? Ou seja, lá no final, nos anos 80, houve uma pesquisa na UERJ que falava muito sobre isso, entendeu? Ou seja, sobre a importância da gente olhar para o futuro tendo esse sujeito como um agente de segurança nacional. As políticas públicas desprezaram isso, a gente viu o efeito Marcola acontecendo, o efeito Beira-Mar acontecendo, entre tantos outros aí, que são pessoas geniais, eu já ouvi alguém não dizer dizer o contrário, que ouviu do pai de alguém dizer assim: olha, se você usasse sua inteligência para o bem, você ia ter grande sucesso.
Está falando sobre com certeza sobre uma pessoa com altas habilidades, né? E que estava usando a inteligência para alguma coisa que não prestava muito. Tá? Às vezes é o sucesso. Hoje a gente vê principalmente hackers, né? Principalmente nesse ambiente. Vai ver os garotos, as meninas que estão lidando com alta tecnologia e que estão excluídas da história e você nem sabe o que estão fazendo de novidade no mundo da Dark Web. Isso é fato. Por quê? Porque a escola não vê. Agora, um ponto que eu acho importante, que é uma visão do Robert Sternberg, que ele tem um conceito chamado inteligência de sucesso. Eu acho muito bacana essa perspectiva dele. É ele que autor que trabalha com a inteligência de fator geral. Então, só relembrando, essa inteligência que nós todos podemos manifestar aqui, ela tem um componente prático, ela tem um componente criativo e ela tem um componente analítico. E ele diz o seguinte, já viu aquela pessoa que você olha para ele, pô, mas que cara inteligente, mas se deu mal na vida? Né? Tá vendo aquele sujeito ali? Putz, mas ele as coisas só dá errado na vida dele. Mas em compensação, existem as pessoas que são muito inteligentes e que se deram muito bem na vida. Vamos mencionar uns personagens aqui. Que estão hoje, o homem mais rico do mundo, o Elon Musk, com certeza, que é o cara do SpaceX e do Starlink, ele tem altas habilidades. Só que ele apropria essas altas habilidades, sim, para um bem da humanidade? Não, não sei, será? Ele está ganhando muito dinheiro com as suas altas habilidades. E está socializando isso. Vamos colonizar Marte? Será que isso é uma prioridade para a humanidade? Né? O ponto que eu vou chamar nessa discussão é o seguinte, só para completar o raciocínio que eu quero deixar com todo mundo que vê o seguinte, é preciso ter equilíbrio. Sim. Então, o Robert Sternberg ele diz o seguinte, olha, quando você começa a ver um sujeito, que exemplo, o cara é um excelente acadêmico, ímpar, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. É aquele garoto que realmente, antes de terminar o ensino médio, já está lá resolvendo questão de doutorado. Uma inteligência, segundo essa visão, a dimensão analítica dela é muito bem formada. Aí ele é colocado para gerenciar alguma coisa dentro daquele campo de conhecimento que dá tudo errado, porque a inteligência prática dele não foi desenvolvida. As habilidades de execução prática não foram trabalhadas. Eis o papel da escola. O papel da escola é, logo no início da vida, e as famílias, procurar olhar para as crianças, suas potencialidades e equilibrar essas dimensões da inteligência. A dimensão executiva, a dimensão analítica, e estimular a criação e o pensamento lateral. Voltando a falar de filmes, já que a professora Maíta gosta tanto lá da nossa amiga, da advogada extraordinária, a Ru, em todas as abordagens dos casos jurídicos que ela tem, ela usa o pensamento lateral para achar a solução. Não olhe só o direito penal, a solução está no dispositivo do direito civil. Não olhe o direito civil tão somente, mas peraí, nós temos uma teoria constitucional. Então, essa associação lateral que foge ao caminho linear, entendeu? Tem que ser estimulada. Para quê? Para buscar o equilíbrio. Então, você estimula a inteligência, você estimula a atividade. Pô, só caligrafia, o exemplo. É comum, por exemplo, às vezes, lê maravilhosamente, fala maravilhosamente, escreve com uma letra, né, que ninguém consegue compreender, porque a habilidade manual não foi estimulada, não foi desenvolvida. Eu tive um caso que eu atendi de uma criança, tipo assim, olha como que é a questão de você olhar problema e solução. Estou lá na ONG, estou lá no instituto, aí chega, professor, temos um caso urgente aqui, uma mãe desesperada. Aí eu falei, trouxe uma criança aqui, o senhor precisa ver como ONG. Eu falei, porque a ONG geralmente numa comunidade é um lugar onde todo mundo procura ajuda, todo mundo procura, né? Sim. Né? Aí eu cheguei lá, saí, peguei o carro, me acelerei, cheguei mais cedo, atendi a mãe, quando ela falou assim, meu filho tem 3 anos, começou a ler na frente de todo mundo lá, e a gente nunca ensinou ele a ler. O garoto, esses textos de educação infantil, até alguns textos, o garoto lia com 3 anos sem ter tido estímulo da família. Então, ela estava lá, criança, nos seus primeiros tempos de escola lá, aí de repente ele começou a ler na frente da professora. A professora de educação infantil olhou para aquilo, que criança é essa? Pai, o que você está fazendo em casa com essa criança? Vem para cá. E aí gerou a confusão. A confusão era o quê? Uma criança com 3 anos, que já estava lendo, que nunca teve, entre aspas, nenhum estímulo formal para que pudesse ler. A mãe, uma pessoa simples, empregada de uma profissão simples, empregada doméstica. O pai, empreiteiro, trabalhava com obra. E aí, como é que cuida dessa criança? E o ponto começaram então a estimular muito essa criança a ler. Quando a gente foi começar a fazer toda a avaliação dela, a gente começou a perceber o seguinte, que ela tinha dificuldade de falar, às vezes, de
escrever. Ou seja, aquela dimensão da inteligência dela estava sendo tão estimulada a analítica que as demais estavam sendo desequilibradas. O que poderia acontecer no futuro? Um desequilíbrio. Essa Alice, por exemplo, eu espero que ela esteja tendo todo o ótimo. Para todas as habilidades de execução dela, todas as habilidades de criação dela, também estejam sendo desenvolvidas em relação àquela capacidade de analisar. A criança com altas habilidades, como acabou de descrever, tendo essa superestimulação ou a ausência de um acompanhamento mais científico, que obedeça protocolo, sei lá, ela pode até se desestimular, né? Ela pode se tornar um adulto menos capaz do que poderia ser se tivesse esses estímulos. Tá? Vai se tornar uma pessoa depressiva, ela vai se tornar uma pessoa inconformada, ela vai fingir aquilo que ela não é. Ela vai fingir aquilo que ela não é. É um nível de exigência absurdo para ela, né? Porque ela vai deixar de ser a garotinha que lia tudo para ser... ela só lê, né? Daqui a pouco, caindo falando exatamente desse caso que você falou. Com 3 anos é um prodígio. Com 10 anos, uma criança gosta de reconhecimento. E aí fica aquele estímulo, ela sente porque não se mantém aquilo ao longo do tempo. Você falou muito legal na questão da constância. E a gente tem que observar que a vida ela é sistêmica, né? A gente faz esse sentido de integração entre todas as suas capacidades, porque a gente é emoção, a gente é razão, a gente é impetuosidade, a gente é reflexão. E se a gente esquece alguma dessas partes, a gente fica, sabe, há uma incompletude. O que é estar completo? É quando todas as suas áreas são atendidas. E esse ponto de equilíbrio é isso, né? A gente vê um sujeito muito inteligente, com memória maravilhosa, mas que não tem uma inteligência emocional, de percepção do outro, né? A gente pode ver o contrário. Então, essa questão do equilíbrio é fundamental, porque ela nos coloca diferente nas nossas relações, nas nossas inteligências. E o equilíbrio, ele não vem, aí por isso na nossa fase educativa, de forma natural. A busca do equilíbrio é estimulada. Então, que é quando a criança vai se equilibrar sozinha? Talvez sim, talvez não. Ele é não. aprendizado, ele é estímulo, ele é oportunidade, ele é objeto dessa integração que tem que existir entre Estado, entre escola, entre família, entre sociedade. A gente tem que observar, porque a gente imputa muito à escola a formação desse sujeito, não só como profissional, mas como sujeito humano no mundo. Sim. Mas a escola não age sozinha, né? Essa pessoa, ela vem de casa, ela retorna para sua casa, essa pessoa tem o seu convívio na sua comunidade. Então, quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que falar de um elo integrador que atenda aquele sujeito dentro da sua casa, que atenda aquela família, que oportunize trabalhos para esses pais, que oportunize saúde, que seja constitucional. Eu acho que é isso. A política pública, ela tem que agir num direito constitucional, na Constituição, né? Que você possa ter acesso à segurança, acesso a isso, acesso à educação. A educação é somente um pilar. E a gente está falando aqui porque a escola ela é formadora. A gente, mas a gente não pode esquecer, professor, que nós vivemos num país que tem, no máximo, 5% do orçamento público para investimento. O resto é tudo consumido pela máquina pública. Então, quando eu digo investimento, não é só construir ponte e botar foguete no espaço. Investimento também é na formação continuada de professores, também é em construir estruturas e capacitar monitores. Mencionaram aqui a questão de monitores. Muito rápido. Então, por isso que eu volto a dizer para quem está vendo a gente, não pode largar o osso. O pai e a mãe, a família é fundamental para o desenvolvimento da criança. Tem que cobrar, porque a gente tem que ter consciência de que tem que estar protegida. Ela tem que estar protegida pelo Estado, pela iniciativa. Há que se ter uma proteção. Sim, tem que ter. Só que nós sabemos que não tem. Tá? Que toda essa proteção constitucional, de fato, ela não funciona como deveria funcionar. Então, o que nós estamos dizendo é para os pais, as mães, as famílias de crianças com altas habilidades, de crianças que têm deficiência visual, de crianças que têm deficiência física, motora, mental, intelectual, tá? Elas devem realmente cobrar
se engajar, o que é difícil, dada a Pensar vida que há poucas que nós décadas a levamos. gente tinha os pais que trancafiavam seus filhos Sim. por alguma deficiência, porque, né? Então, Não. quer dizer, a gente, Ailton, desculpa, com mas todos os ainda percalços. hoje, vamos numa comunidade qualquer, sobe um morro aqui do Rio de Janeiro que você vai encontrar um sem número de situações de pessoas que têm deficiência física, motor e tal, e que simplesmente não saem de lá, né? Porque não tem a possibilidade, Não tem. mora lá no alto do morro, por exemplo. Então, essa condição ainda É presente. uma conquista Ainda política que a gente tem que investir nela, né? É uma conquista que a gente tem que lutar, é um processo mesmo de organização social uma organização fazer dessa valer. sociedade. Ó, Para que o esses Brasil é um país direitos que não falta eles lei, né? possam atingir O a professor quem Tertuliano é precisa. advogado, até tem especialista lei em direito constitucional. tem Não lei nos falta lei, né? Falta aplicar a lei. É verdade. E para aplicar A a lei lei, que não pega. você tem que olhar, tá, o pai, a mãe, a família, É. olhar a sua realidade e Na cobrar. verdade, todos têm que entender que, principalmente no Brasil atual, a legislação, a lei, principalmente a sua efetividade, depende de movimento político. Ou seja, o direito ele tem uma dimensão e um atributo político. Ou seja, por que hoje nós temos grandes avanços na área da pessoa com necessidades especiais, com deficiência? Porque as associações de pais e mestres se organizaram ao longo dos anos e se fortaleceram muito. Ou a pessoa com altas habilidades, às vezes a família nem sabe que o filho tem altas habilidades, Exato, não vai não foi brigar pelo identificado. direito. Né? Então tem um caminho longo ainda pela frente. Bom, nesse caminho longo, nós vamos ter com certeza outras oportunidades de voltar a esse tema. Foi muito boa a nossa conversa, né? Mas a gente vai ter que encerrar. Já estamos chegando no fim do nosso tempo. Que Agradecer pena. aqui a presença da professora Mailta Brandão, professor Tertuliano, para que a gente possa levar novamente essa conversa. De repente, talvez trazer crianças ou adultos com altas habilidades aqui para debater Legal. conosco, Legal. porque famílias de crianças que estão vivendo isso, por que não? Tá? Lembrando a você que está vendo a gente de que precisamos do seu like, aperta o botãozinho, não custa nada, de graça. Tá? Precisamos que você se inscreva no nosso canal, comente, compartilha, vai lá, manda o link desse vídeo para pais e famílias que possam ter interesse nessa nossa conversa, tá? Muito obrigado a você pela sua atenção, obrigado Mailta mais uma vez por estar aqui conosco, obrigado Tertuliano mais uma vez, obrigado à equipe de produção, obrigado Fábio, Natália, Bernardo. Hoje, inclusive, o Fábio trouxe a família que está aqui na sala do lado, ali esperando para a gente poder encerrar o nosso trabalho aqui, tá? Não esqueçam disso. Compartilhe, mande para frente, dá o like e inscreva-se no canal. Muito obrigado. Até a próxima.